Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde nessa segunda-feira, uma nova semana. Hoje é dia 22, o mês é fevereiro, o ano é 2021. É claro que é sempre um prazer nós estarmos juntos. E hoje nós temos o prazer, a honra em receber o nosso renomado juiz e também o nosso comandante da Marinha Mercante, que sempre nos contempla com histórias verdadeiras, histórias reais, que vêm chamando a atenção, principalmente dos mais curiosos. Dr. Wesley, prazer em revê-lo, boa tarde. Boa tarde, Tadeu, muito prazer. Eu retorno com as energias renovadas. Hoje eu trago uma série de histórias em que meu pai é o artista principal. Estão no livro Mar de Memórias, que me levou ao Jô Soares. Todos já conhecem, já mostrei aqui várias vezes. E antes um pequeno introito. Eu sou um fãzão do meu pai. A memória dele é constante em minha vida. Comecei a escrever um poema para ele em 2007 e ainda não terminei. O poema já mudou de nome, já mudei de nome umas 2 ou 3 vezes. No momento ele está como Poema Sem Fim. A cada mês, praticamente, eu lembro de alguma coisa do meu pai e vou lá e coloco, altero e coloco meu sentimento lá. Nós vamos começar hoje com uma história que é intitulada Meu Pai e os Números. Meu pai nasceu no dia 1º de janeiro de 1911. Abreviadamente é 1/1/11. O seu falecimento ocorreu no dia 18/7 de 81. Este número, de trás para frente, é a mesma coisa, tanto lido para a direita quanto para a esquerda. Quando as palavras são assim, elas são chamadas de palíndromos, e quando são números, são chamados de, o número capícoa. Número capícoa. E um detalhe nesse número capícoa é que 18/7/81, o 7 no meio do 18 e do 81, é a diferença entre 8 e 1 e 1 e 8. 3 anos depois do seu falecimento, no cemitério de São João Batista, no Rio, em Botafogo, eu fui solicitado pela administração do cemitério a ir lá assistir à retirada dos ossos do meu pai, da urna, para ser colocado num recipiente de plástico que chama de carneira. Eu estava muito ocupado na Petrobras e pedi para minha primeira esposa, Joyce, ir até lá e assistir à retirada dos restos mortais. Antes dela ir embora, eu disse, olha, peça para não colocarem muito lá para cima, porque o cemitério está se espalhando em direção a um ponto muito íngreme, quase um morro. Ela foi, quando voltou, ela disse, a ordem sequencial não pode ser alterada. Eu falei com o rapaz, ele disse que se fosse alterada ele perderia o emprego. E eu, meio desesperançado, meio decepcionado, disse a ela, e qual é o número da carneira para o registro lá? Ela me deu um papel, quando eu abri estava escrito 1111, 1/1/11. Quando eu conto essa história, alguns amigos dizem assim, por que você não joga no bicho? Eu até hoje não me animei a fazer isso. A segunda história conta, eu intitulei O Falso Coronel. Na década de 70, no Rio, meu pai, por algum tempo, tinha uma reserva de dinheiro e resolveu emprestar dinheiro a juro. Ele fazia valores menores para não ganhar tanto e para que tivessem mais pessoas. Mas ele tinha uma exigência, ele dizia assim, só empresto para pessoas corretas e que dão garantia. E realmente ele fazia isso. Colocava anúncio no jornal O Dia, lá do Rio de Janeiro, e
Um dia apareceu um coronel do Exército e meu pai, após conversar com ele, checar várias coisas, documentos e ter certeza de que ele era uma pessoa de bem, emprestou dinheiro. Aliás, um bom dinheiro. E, como garantia, notas promissórias. Ao chegar à data do vencimento, meu pai descobriu que havia sido logrado. Ficou muito chateado e foi à polícia, e a polícia disse a ele: este coronel é um falso coronel, ele é muito esperto, até hoje ele não foi apanhado. E meu pai, nós o chamávamos de Barão, Barão volta para casa e arquiteta um plano. Colocou um anúncio no jornal, alterou os termos para não ficar semelhante com aquele, deu o endereço da casa da minha tia, Ceci Collier Simas, aliás, o Simas é daqui de Florianópolis, da família Simas. Ele sentou-se na sala, disse para o meu irmão atender as pessoas que chegassem no portão, entravam, e ele ficou olhando as pessoas naquela fresta entre a porta e o umbral da porta. E ele disse para o meu irmão muito forte, disse para ele: traz a pessoa até mais ou menos esse ponto, marcou lá. Eu vou ver, se eu não tiver nenhuma reação, você diz que o dinheiro acabou e manda a pessoa embora. E aconteceu assim. Lá pelas tantas aparece um senhor muito bem vestido, elegante, gestos medidos, dizendo que estava interessado em receber, pegar um dinheiro emprestado, estava com uma dificuldade. Meu irmão o levou até o ponto e sai meu pai de lá com um revólver 38 duplo na mão, que ele tinha direito a usar como militar. O meu irmão, a expressão é essa, o cobre de pancadas, chutes e pontapés. Tiram a roupa dele e ele sai correndo pela rua ao som de uns bons tiros. Eu fico imaginando, se fosse hoje, certamente nós seríamos processados por dano moral. A terceira história é muito engraçada, a manchete do jornal. Meu pai começou a trabalhar com 11 anos de idade. Sempre que podia, ele encorajava todo mundo a começar a trabalhar cedo. Nós estudávamos, nos dedicávamos muito, e ele não insistia. Mas um irmão meu, o Willi, que hoje é professor de física no Rio, aceitou estudar e trabalhar. Então, primeiro dia, ele veio com: eu quero ser engraxate, pai. A minha mãe foi contra e prevaleceu a palavra do Barão. O Barão disse: deixa que isso vai ser útil para ele no futuro. Todo trabalho honrado é útil e tal. Depois, ele desistiu logo, depois ele quis ser entregador de pão. Acordava super cedo e ia entregar o pão pela vizinhança, isso lá em Rio Branco, no Acre. Logo cansou, e um dia ele chegou e disse: pai, eu quero ser jornaleiro. Encorajado pelo Barão, ele começou a atividade. Quando ele voltava, todo dia ele dizia: é muito cansativo, pai, eu ando demais e quase não fica dinheiro para mim. De tanto ouvir isso, meu pai me disse, vira para ele e diz assim: meu filho, amanhã você faz o seguinte, você sai gritando por aí: o crime do Itororó, a mulher que matou o marido com a tampa do urinó. E o meu irmão fez isso e vendeu todos os jornais, voltou para casa cedo, feliz, como dizia meu pai, com os bons trocados. No dia seguinte, a menor queixa que meu pai ouviu foi: puxa, tenente, comprei um jornal do seu filho, procurei a manchete pelo jornal todo e não encontrei, eu acho que fui logrado. E meu pai, com aquela pose toda, disse assim: deixa para lá, isso é coisa de criança. Quando minha mãe soube da história, proibiu meu irmão Willi de sair à rua por uns bons dias. A quarta história é o melhor carvão. Meu pai era muito bom de português, mas muito bom mesmo, que às vezes ele exagerava. Toda aquela geração era muito boa de português. No Acre nós tínhamos um pequeno armazém que era chamado de bodega, mas que hoje a gente pode chamar de uma mercearia com gêneros alimentícios e primeiras emergências para quem mora ali perto. Nela nós vendíamos tudo, inclusive carvão vegetal. E o meu pai fazia questão de comprar o melhor carvão vegetal que tinha, pelo menos é o que se falava na época, o carvão cumaru, uma árvore chamada cumaru. Cumaru é uma árvore que dá um carvão brilhante, uma chama ótima
e que dura muito e tem pouca cinza. Então era o que meu pai comprava para os fregueses, os clientes. Na época era freguês mesmo. Um dia o fornecedor chegou numa carroça, eu acho que meio metro cúbico de carvão, foi encostando, pedindo licença para descarregar o carvão, e meu pai por ali, olhando e tal, gostava de ser simpático e brincalhão, e meu pai diz assim: fulano, este carvão começa com cu, pensando que era o cumaru. O homem pensa um pouco, se vira para ele e diz assim: não, tenente, esse carvão termina com cu. Aí meu pai faz assim uma expressão, se afasta e começa a pensar qual é o carvão que termina com cu. Eu acho que ele não deu conta, porque chegou no final, ele agitado, o rapaz acabou de fazer a distribuição, a descarga do carregamento, e ele disse para o fulano assim: fulano, que árvore é essa? Que carvão é esse? Aí o rapaz olha para o meu pai com pose de vitorioso e diz assim: angico, tenente. Aí o rapaz vai embora. Quando ele se afasta, meu pai diz assim: eu não podia acertar, o nome da árvore é angico. Todo mundo fala angico, né? Mas esse era com O, terminava com co e não com cu, né? Então, essas coisas me marcaram a minha infância e eu reproduzi aqui. A última mostra o desajeitado de um filho ao receber o pai que retorna para casa doente. Meu pai sempre foi um otimista, era bem-humorado e não perdia a oportunidade de fazer uma brincadeira. Quando ele trabalhava em Belém, teve que amputar uma perna. De volta ao Rio, eu larguei o trabalho todo e corri para o Galeão para recebê-lo. As portas abriam e fechavam e eu olhando para ver, imaginando que meu pai ia chegar de cadeira de rodas, com muletas e tal. E então eu, quando vi que a porta se abriu e vi meu pai lá dentro, eu virei para o rapaz que tomava conta ali da entrada, da saída para ninguém entrar, e disse: eu sou filho daquele moço que está ali sentado, e ele está ali naquela cadeira de rodas e eu gostaria de ir lá recebê-lo, não sei se ele está precisando de alguma coisa. O rapaz: pois não, pode sair, pode ir. Eu fui. Ao encontrar meu pai, eu não sabia o que dizer. O meu pai tinha dito que não amputaria a perna, não deixaria amputar a perna, que morreria assim. Foi um trabalho de convencimento muito longo, mas ele aceitou e voltou para casa. E então, nesse momento, a única coisa que me veio, que me saiu, foi: tudo bem, pai? Isso é a pergunta que a gente faça, né? Tudo bem, pai? Nós tínhamos uma criação muito antiga, não havia beijo de pai para filho, nem na cabeça da gente, nem a gente na testa do pai. Então, eu achei que como a gente diz na gíria, eu dei uma varada: tudo bem, meu pai? Ora, tudo bem, meu pai. E ele então, sorrindo, respondeu: tudo bem, meu filho, eu estou no lucro. Eu fui com 2 pernas e voltei com 3. Fica com Deus, meu pai.